Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Então começamos mais um Mundo Freak Confidencial, aqui é o seu host, o Andrei, e hoje nós trouxemos mais 3 casos para discutirmos aqui, né? Parar um pouquinho, né? Dar um combo breaker aí em todos os nossos episódios sobre espíritos malignos ou etc. E vamos falar um pouquinho desses casos insolucionáveis, ou não, né? Vamos discutir aqui um pouco isso. E para ajudar a gente tem aqui Guilherme. Opa, tudo bom, galera? Vamos discutir mais uns casos, tentar achar a solução. Como sempre, né? No final do programa a gente sempre soluciona tudo. Com certeza, malditos garotos e seu cachorro falante. Nosso editor, participando mais uma vez. E também ele, como sempre aqui com a gente, Igor Alcântara. E aí, ouvintes freaks, estão aqui, vamos desmascarar esses believers aqui mais uma vez. Olha aí. Vamos começar uma guerra santa nesse podcast. A culpa é dos céticos. Lembrem que foi eles que atiraram as primeiras pedras. Então, galera, mais uma vez a gente volta aqui para essa dinâmica dos 3 casos, onde que a gente vai apresentar. E provavelmente a gente talvez não ache nenhuma solução, mas a gente vai tentar debater o máximo possível sobre o que a gente acha, quais as provas, as evidências que a gente tem. Ou pelo menos fazer algo um pouco mais divertido, né? Vamos dizer assim, fora do âmbito que a gente geralmente discute. Mais mistérios mesmo. A gente tem aqui o nosso primeiro deles, que é bastante conhecido e que talvez já tenha sido solucionado ou não, vamos falar isso um pouquinho, que é o The Bloop, né? O Bloop, que é o nome dado a um som submarino de frequência ultra baixa, que é extremamente poderosa. Ele foi captado pela primeira vez no verão de 1997 pelos microfones da NOAA, que é a National Oceanic and Atmospheric Administration, olha, meu inglês nórdico, e que até hoje não foram mais ouvidos ou explicados completamente. Então, explicando resumidamente a situação, ele é um som de baixa frequência e a frequência não tem a ver com relacionado à potência dela, é realmente uma potência muito alta, só que ela lembra muito um som... Bem, antes de mais de eu poder explicar aqui, eu vou pedir para o nosso editor colocar o som que vocês vão escutar agora.
A localização do seu rastreamento foi em algo em torno de 5... cara, desculpa, eu não vou ler aqui longitude, latitude e nada disso, que eu não sei fazer essas porra. Mas foi próximo, foi aí na América do Sul, na costa sudeste. E eles são tão potentes que se fossem feitos por algum ser vivo, ele deve ser muitas vezes maior do que uma baleia azul. O maior animal do planeta, né? O maior mamífero e animal em si, né? Não tem nenhum outro animal tão grande quanto. E talvez esse seja o grande tempero desse mistério, né? Que se a gente for imaginar que foi realmente algo vivo a emitir esse som, a gente poderia estar falando aí de um monstro marinho que nunca foi documentado, né? Monstro no sentido da fantasia mesmo. E o bloop, ele pode ser ouvido por mais de 5.000 quilômetros, ou seja, seria um puta animal, né, cara? Gojira. Então, a gente tem aqui algumas hipóteses, né? Feitas por alguns cientistas que falam um pouquinho desses sons estranhos, né? Que pode ser de submarinos nucleares ou até mesmo mais provável, como dito por uns, o amplo espectro de sons gravados no verão de 1997 são consistentes com terremotos no gelo gerado por grandes icebergs que racham e fraturam. Hidrofones NOAA implantados no Mar da Escócia detectaram numerosos terremotos com espectrogramas muito semelhantes ao bloop, né? Fazendo em comparação a outros registros, né? A gente vai deixar o espectrograma aí no link do post para vocês darem uma olhada no YouTube. E gostaria de perguntar a vocês, vocês já tinham escutado essa história? O que vocês acharam dela inicialmente? Então, a história do bloop eu nunca tinha ouvido. Eu tinha ouvido bastante, já pesquisado sobre os quackers, que são outros sons, né, mas que apareciam no Atlântico Norte, que também entram nesses casos de sons marinhos que nunca foram descobertos, bem de onde veio. Mas o bloop é bem sinistro, o barulho. Como ele fala, que parece, acho que a principal teoria é que são terremotos no gelo, né? Gelo rachando, icebergs, mas o barulho é muito bizarro. Sim. Impressionante. E o que você acha, Igor? Eu já tinha ouvido falar nessa história antes, e eu escutei esse som algumas vezes, assim, antes da gente gravar, e, enfim, existem diferentes hipóteses do que, como você comentou, né? Do que é esse bicho, né? Ou do que é esse som. E, basicamente, assim, os sons que são produzidos e são captados por diversos dispositivos no fundo do mar, eles podem ser ou sons naturais, né, um vulcão, um movimento de placa tectônica, alguma coisa assim, ou ele pode ser algum som animal, né, de baleias, etc., ou Cthulhu, enfim, ou ele pode ser um som artificial, um submarino nuclear, um navio, algum tipo de coisa desse jeito. E aí, como você citou, né, com a forma da gente tentar entender ou identificar ou imaginar o que som é esse através do espectrograma. A gente convida aí o ouvinte a dar uma olhada no post do podcast, que vai estar lá o espectrograma, você vai poder entender um pouco melhor. E um espectrograma, só para você, não quero entrar muito técnico nessa área, mas o espectrograma, basicamente, ele transforma num gráfico essa variação dessa frequência do som. Você tem ali imagina um gráfico normal, né? Você tem a frequência em hertz ali daquele som, volta. No eixo X você tem ali o tempo, né, que o som foi escutado, ou rotações por minuto. Você tem ali no eixo Y a frequência em hertz, e aí a intensidade ou a cor das curvas é a amplitude daquela onda. E você compara essas três dimensões, comparando o espectrograma com outros sons parecidos, você consegue imaginar o que seja. Então foi comparado, por exemplo, esse espectrograma do Blue com um espectrograma de, por exemplo, seres marinhos, né, com, por exemplo, uma baleia azul, como orca e outros seres, e não é nada parecido, o espectrograma é muito diferente. Aí pode ser fenômenos, por exemplo, artificiais, provocados pelo homem, um submarino nuclear, um navio e tal, mas também é muito, muito diferente. Aí a gente vai para uma outra categoria que são eventos naturais, e aí tem uma quantidade muito grande de eventos diferentes que pode ser, e aí é mais difícil ainda identificar. Mas por que a gente está falando desse caso? Porque, enfim, tem vários sons que são captados do fundo do oceano e que a gente não sabe, não consegue identificar com certeza o que é. Mas por que a gente está falando disso? Porque ele ganhou muita repercussão, porque muita gente, muitos, na minha opinião, malucos, acham que isso pode ser algum ser marinho aí
jamais descoberto, algum monstro que, pela amplitude que o som alcançou, ele é um ser, assim, muito, muito, muito grande, muito maior, como o Andrei comentou, do que uma baleia azul. E aí esse caso, desde 97 até o início dos anos 2000, ele ganhou muita repercussão, recentemente voltou à tona esse caso aí, mas eu, como o ouvinte já deve imaginar, não acredito que seja nada disso. Eu tenho as minhas razões, não acredito que seja nenhum tipo de animal, não é um tulo ou catulo, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. Não é, para mim não é nada disso, não. É interessante que eu tô dando uma olhada aqui na Wikipédia, né, uma das principais referências das pesquisas que a gente pegou desse caso e tal, uma das primeiras coisas a aparecer no Google e tal. Aí tá aqui os links relacionados do artigo do Bloop, né? Ver também Cthulhu, Kraken, Leviatã e só. bem um pouco, né? Nem um pouco parcial. Totalmente científico. É interessante. É bom avisar que a gente falou aqui também o Guilherme tinha falado que tinha outro fenômeno parecido, o Igor também afirmou isso. E realmente, né, cara, o Bloop, como ficou mais famoso, o evento que ficou mais famoso, ele talvez é o que acabe chegando mais para as pessoas, mas a gente tem aí uma série de fatos relativamente parecidos com esses sons misteriosos que acontecem, né? Bem, sinceramente, eu acho difícil a gente ter algo tão grande assim, nunca ter sido notificado, né? 20 mil léguas submarinas com lulas sei lá, de maiores, muito maiores do que uma baleia, monstros marinhos, etc. Acho que caindo um pouco nessa criptozoologia, né? Que é o estudo desses animais que são controversos, né? Como o pé grande, o monstro do Lago Ness. Eu acho um pouco difícil, hoje em dia, a gente levar a sério algo nesse sentido, né? Mas também a gente pode aí conjecturar também outras coisas, né? Se, por exemplo, uma das coisas seria uma explicação que seria algo natural, né? Sei lá, algumas placas embaixo do oceano, terremoto, o iceberg, né, o movimento das placas de iceberg. Eu acho que se fosse realmente algo assim também, eu acho que são coisas tão comuns que acontecem talvez a todo momento, e como que o Bloop ficou tão conhecido, se ele poderia simplesmente falar, não, algum cientista fala, não, mas isso aqui acontece toda hora, isso aqui por que ele se destacou tanto, além de todos esses outros fenômenos que a gente, que ocorre e que sabe que ocorre? Porque ele teria algo tão diferente com relação a todos os outros? Isso que talvez seja um ponto interessante, né? Aí, relacionado a um estudo mais aprofundado nisso, a gente pode ver essa questão, né? Hoje em dia, apesar da gente não estar em uma guerra declarada, a Guerra Fria já acabou há muito tempo, mas, assim, não é todo submarino nuclear que está por aí que é anunciado, né? E dá muito problema se descobrem que um submarino do país X está nas águas de outro país, né? Então, eu acredito também que seja muita coisa acobertada, né? Muita coisa que não poderia se passar. E outra coisa também, né? Se a gente for levar a crer um pouquinho mais das teorias da conspiração, como, por exemplo, o projeto do HARP, né? De que existe alguma máquina ou alguma arma em teste, né? Quem sabe? Que vocês acham? Pois é, até a questão dos quackers, né? Aquele outro som, ele era bem identificado por soldados da União Soviética em submarinos na década de 70, mas isso não era divulgado na época também, porque achava-se que podia ser alguma arma do inimigo, né? Então, como estava ainda na época da Guerra Fria, eles não divulgavam isso e começaram a estudar isso sozinhos. Aí, no final da década de 70, pelo que eu lembro, eles se juntaram com mais alguns americanos para estudar isso, e foi detectado vários sons, todos detectaram, mas que sumiram, né? A partir da década de 80 não se ouviu mais isso. E aí também entra a especulação até da questão dos OSNIs, né? Dos objetos submarinos não identificados, que também pode se especular que seja algo nesse sentido. Sim, também dos OSNIs, né? Como é conhecido, apesar de ser um nome bem escroto no português, dos objetos submarinos não identificados, mas há muitos relatos, né, de avistamento desse tipo de coisa, e eu também não descarto, não sei, né? O que eu acho é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é descartar essa hipótese maluca de que é algum ser vivo. E primeiro, assim, realmente não é nenhum ser marinho, porque existem algumas evidências de que não é. Uma delas é o próprio espectrograma, que é diferente de qualquer tipo de ser marinho que a gente conhece. Aí você pode falar, mas claro, né, um ser que a gente não conhece ainda, não identificou. Sim, mas um ser para sobreviver no oceano, na Terra, eles têm características em comum. O modo como ele respira,
respira, seja ele um mamífero, seja ele ou não um mamífero, existem características nesses seres que são comuns. Então, por causa disso, os sons emitidos, eles ficam num espectro muito semelhante. Então, se você pegar, por exemplo, o som emitido por uma baleia e o som emitido por um tubarão, que são animais de família diferentes, o som, o espectro, ele é muito parecido, mesmo que o som, quando a gente escuta esse som, vamos dizer assim, ao ouvido nu, ele é diferente, mas o espectrograma não é tão diferente assim. Um outro motivo é o seguinte: imagina que você tem um ser deste tamanho, em que o som dele emitido é escutado durante, assim, numa distância tão grande. Quando a gente fala escutado, não é que as pessoas ouviram, foram equipamentos que detectaram esse som. Imagina que exista realmente esse ser tão grande. O que esse ser emitiria um único som durante, sei lá, 2 segundos, uma única vez em toda a história? Tipo, em todo animal que a gente conhece, e quando ele emite o som por algum motivo. E ele não vai fazer isso uma vez, seja para se comunicar com outros da mesma espécie, seja para se localizar no ambiente, como fazem os morcegos. Enfim, existe um motivo pelo qual o animal emite o som, e esse animal não emitiria nunca mais esse som, porque só foi detectado uma vez em 97. Então, isso para mim são evidências de que não é um animal, por mais que seja legal, assim. Na verdade, assim, eu acho chato isso, assim, você ser cético e você depois ver que não tem nada disso, porque eu queria muito viver num mundo em que alienígenas nos visitassem e que existisse Cthulhu e que o pé grande estivesse nas florestas. Seria muito legal, mas essas coisas não acontecem. Então, infelizmente, não é um animal realmente gigante, ou felizmente, sei lá, vai que esse Godzilla resolvesse, né, resolvesse de repente dar uma voltinha por aqui. Aí resta 2 opções: ou ele é uma coisa produzida pelo homem, ou um efeito produzido pela natureza. E aí, durante um bom tempo, os cientistas, né, que estavam pesquisando, principalmente do NOAA, que pesquisaram esse e outros sons, não tinham a menor ideia. E é interessante isso, e é bom, entendeu? Em ciência, é legal você chegar às vezes e falar assim: não, eu não sei. Pronto, não sei ainda, a gente vai pesquisar. Um grande problema é quando você não sabe, eu não sei, então são alienígenas, então são isso, aquilo, e você tenta preencher essa lacuna do não conhecimento com uma teoria absurda. Foi comparado o espectrograma também do Bloop com vários tipos de equipamentos construídos pelo homem, como navios, submarinos, etc. E também, do mesmo jeito como animais vivos, não foi detectado nada semelhante. Assim como esse som ele não se repetiu. Então imagina que, por exemplo, é um navio ou um submarino. É um som que, por exemplo, poderia ser ouvido outras vezes, poderia se repetir, porque esse veículo estaria se locomovendo e, porventura, emitiria esse som mais de uma vez. E não foi escutado outras vezes. Então, o que leva na terceira hipótese, que é algum evento natural que aconteceu uma vez. E aí, durante um bom tempo, as pessoas falavam que é alguma atividade vulcânica submarina. Por quê? Não pelo som em si, que ele é bem diferente de atividade vulcânica submarina, mas pela localização. Como o André comentou no começo, ele fica ali no Oceano Pacífico, no lado sudoeste, pega a costa do Chile e vai afastando um pouco mais, assim, ele é bem afastado da costa do Chile, o local, digamos assim, traços do epicentro. E ali existe uma falha geológica que condiziria com essa hipótese. Mas o espectrograma também não batia nem perto desses fenômenos. Até que, não muito tempo atrás, recentemente, não sei se 2 anos, encontrou-se um som que é muito parecido, que inclusive o André também comentou no início, que é o som que é produzido quando um iceberg ele se choca com alguma rocha, ou com a costa, o litoral, ele choca com algum outro objeto grande, ou quando um iceberg ele arrasta no fundo ali do oceano, e isso faz com que ele rache. Então, provavelmente, a gente não tem como ter absoluta certeza, porque esse som só repetiu uma vez, mas o espectrograma ele se assemelha muito ao som que o gelo de icebergs produz quando se choca com alguma superfície ou quando ele se racha. Então, provavelmente, o Bloop não é o Cthulhu, é simplesmente um iceberg. Olha aí. Então, se você tem alguma ideia, tem alguma prova, alguma evidência, se você quer deixar aí sua teoria mais louca possível sobre este evento, não se acanhe, você tem os nossos comentários, mande nos e-mails que na próxima leitura a gente conversa, vamos debater sobre ele. Então, acho que a gente pode terminar aqui e ir pro próximo caso, né?
eu gostaria de fazer uma pausa para explicar que esse caso, ele não vai ser algo que a gente vai conseguir debater muito, mas eu gosto de falar um pouco dessas histórias, principalmente porque precisa ser um pouco desmistificado, talvez, essa questão do que os seres humanos são capazes ou não são capazes. Ou até mesmo, se você acredita ou não que as forças ocultas, elas podem, de certa forma, sei lá, te ajudar a modificar, ganhar alguma habilidade, algum bem material. Vamos falar aqui um pouco de algo que a gente nunca falou antes, né? Que é essa questão, esse mito da pessoa que vende a sua alma, né, pro demônio, algo desse sentido. Então, a gente vai falar aqui da lenda de Niccolò Paganini. Bem, o Paganini, ele nasceu em 27 de outubro de 1782 em Gênova e foi um revolucionário violinista e compositor italiano, tornando-se um dos pilares da moderna técnica do violino. Bem, até aí, a gente tem aí um caboclo que ele é muito bom no violino inicialmente. Mas então, a gente tem algumas coisas bem interessantes relacionadas à vida desse cara. Bem, resumidamente, o pai dele, o Antônio Paganini, criou o filho, né, de maneira dura, né, aplicando crueldade com a educação dele nas tarefas musicais e castigando severamente a cada engano que o garoto fazia. Aquela ensinamento default para os caras que futuramente se tornariam gênios, seja da música, do esporte, né, de artes de maneira geral. E o menino teve um forte ataque de sarampo que o deixou muito doente, tanto que chegou a ser dado como morto. Foi embrulhado em uma mortalha e quase enterrado prematuramente. Acontece que essa doença deixou o garoto doentio pelo resto da vida, ou seja, já era um cara que permaneceu para todo sempre um pouco sensibilizado por causa dessa doença, né? E como era um brilhante músico desde cedo, acabou alcançando sucesso muito jovem. Mas com esse sucesso veio uma vida completamente desregrada e de abusos, né? E o Paganini, com apenas 16 anos, chegou a perder tanto dinheiro que precisou de diversas vezes deixar o próprio violino penhorado, né, para poder pagar suas dívidas no jogo, mas conseguiu se livrar do vício e nunca mais chegou perto de uma mesa de jogo. Paganini tocava brilhantemente, encantava até os mais experientes músicos e compositores com seu estilo virtuoso e chegava a ser completamente fora do comum. E é aí que chegamos às lendas, né, que o cercam. Ele era capaz de tocar de uma maneira tão espetacular que ele alcançava a incrível marca de 12 notas por segundo. E este é o tempo que a maior parte dos músicos leva para ler as 12 notas, né, e não fazê-las efetivamente. Acabou se tornando um mito, e associado à incrível velocidade que ele alcançava em suas músicas estava em sua aparência cadavérica, que causava terror nas pessoas que tinham medo de assistir suas apresentações. Segundo descrições de Castle Blaze em 1831, Paganini tinha 1,65 de altura, ou seja, era bem pequeno, muito magro, tanto que se assemelhava às linhas longas e sinuosas, da face muito pálida e traços fortes, olhos de águia, escuros e penetrantes, nariz pontiagudo, longos cabelos ondulados que iam até o ombro e um pescoço muito magro. E ele viveu a vida toda lutando contra esse tipo de enfermidade severa, que lhe exigia uma dieta muito rigorosa e às vezes muitas horas sem sono, né? Mas na época, muitos acreditavam que o Paganini tinha vendido sua alma ao diabo em troca de uma perfeição musical. Inclusive, houve uma apresentação na Bélgica em que ele foi vaiado. Só mais tarde que foi descobrir que a causa das vaias foi a lenda sobre sua sociedade com o demônio. O próprio Paganini conta em uma carta que certa vez, ao tocar as variações intituladas de Les Streigs, as bruxas, né, o indivíduo afirmou que não viu nada de surpreendente em seu desempenho, pois tinha distintamente visto enquanto Paganini tocava suas variações o diabo a seu cotovelo, dirigindo seu braço e guiando seu arco. Descreveu ainda que o dito cujo vestia-se de vermelho, possuía chifres na cabeça e tinha o rabo entre as pernas. Diante disso, muitos concluíram que aquele indivíduo havia descoberto o segredo dos maravilhosos feitos desse violinista. E o Paganini, ainda na carta, parece surpreender todas essas lendas dizendo: minha semelhança para ele era uma prova de minha origem, ou seja, sua aparência cadavérica provava que era mesmo filho do diabo, como na história do fantasma da ópera. Aí meio que esse caso que a gente vai tentar debater um pouco, eu acredito que seja mais funcione mais como uma reflexão do que algo como a gente tentar realmente debater sobre tentar descobrir alguma coisa. E eu gostaria de perguntar ao Guilherme, você que já vendeu sua alma ao diabo? Não, brincadeira. Você já teve
a sua cota de experiências, de histórias, que você contou um pouquinho aqui, mas vai rolar novas oportunidades pra gente gravar aqui um podcast sobre as histórias, né, da nossa equipe. Mas fala, você acha que é realmente possível? Você já escutou alguma história parecida com isso? Sobre um homem em vender sua alma em troca de algum ganho, né, de habilidade, de material? O que você acha? Tem muita história, né? Eu cresci ouvindo histórias de... A gente só não considerava que era vender a alma pro diabo, né? Mas, digamos, fazer diversos trabalhos para obter algo em troca, né? Sim. Mas tem muitos casos famosos também, né? Além do Paganini, o Robert Johnson, né? Cantor de blues americano também, que acho que é um dos mais famosos, que fez o pacto com o diabo, ficou famoso, e acho que foi um dos que começou a lista dos famosos que morreram aos 27 anos, né? Sim. Que também tem um filme dele, teve episódio do Supernatural também, baseado na história dele, mas, cara, isso é complicado. O meu cérebro diz que isso não é possível, mas eu acho que tem algumas coisas que ainda eu acho que estão aqui na Terra que é bom ninguém mexer. Olha, cara, eu já tô vendo se o Rafael estivesse participando desse programa, ele gritando, é o diabo, né? Olha aí. Igor, o que você acha? Bom, em primeiro lugar, que não existe demônio, né? Demônio, diabo, essas coisas, isso não existe. Alguns discordariam de você, mas tudo bem. Cara, eu tenho vários argumentos aqui, e não são argumentos nem de que Deus não existe. Se existe Deus, a lógica, ela praticamente proíbe de existir um diabo. Se existe o Deus como a crença judaico-cristã acredita de um Deus bondoso que perdoa todos, enfim, não existe uma natureza de seres diferentes do que nós somos criados. Mas vamos esquecer esse lado de que demônios não existem. Foi interessante que a gente está debatendo esse caso, que Paganini sempre foi o músico que eu mais admirei, que eu mais gostei, assim, quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou um fã, assim, absurdo dos Beatles, do ponto de, tipo, alugar um carro, ir para Liverpool para poder conhecer os lugares que os caras passaram, tocaram, etc. Mas Paganini sempre foi o cara que eu mais admirei, porque há muito tempo atrás eu estudei música e eu estudei violino. Eu estudei durante algum tempo, alguns anos violino. E ele era o Paganini é o violinista, né, o maior, assim, o que, sei lá, o Mozart representa para a música erudita no geral, o Paganini é pro violino. E eu sempre me interessei muito pela biografia dele. E aí sempre tinha essas histórias de pacto dele com um demônio. E aí eu acabei lendo bastante sobre, como um bom nerd, né, acabei lendo bastante sobre esses casos, sobre a vida dele. Também era uma época que eu escutava bastante metal, então esse negócio de, o cara é um virtuoso, é o melhor no violino, e o cara também tem um pacto com o demônio, pronto, né? Era tudo que precisava para o cara se tornar o meu ídolo e tal. Só que, quando você vai estudando, você descobre que, na verdade, ele não começou com esses boatos, né? Isso aí foi começado por outras pessoas, mas ele deu corda para isso, ele espalhou esses boatos, porque, enfim, aquilo gerava publicidade. Então, na minha percepção, assim, o Paganini foi o primeiro grande astro do rock, assim, tô fazendo aqui aspas com a mão, ele não tocava rock, mas enfim, essa aura de astro do rock que gera todos esses boatos, essas histórias, essas lendas em torno de si, isso gera publicidade, gera público, gera dinheiro. É tanto que ele, enfim, depois disso tudo, ele ficou milionário e tal, né? Então, ele deu corda a isso daí. Agora, por que isso começou? É por um problema que a gente tem, né? Que a humanidade tem, a gente não tem fé na humanidade mesmo. Às vezes a gente acha que a gente é, tipo, maioral, que a gente, tipo, a coisa mais importante do universo, e outras vezes a gente acha que a gente não consegue nada. Aquela mesma velha história daqueles alienígenas do passado. A humanidade não consegue explicar como foi possível fazer as pirâmides e tal. Cara, isso já tá mais do que explicado. Foi explicado várias vezes. Como todo o método, como é que transportava as pedras pelo rio até chegar no local onde as pirâmides são construídas, mas muita gente fala que não, só pode ter sido alienígena. Não, cara, o pessoal daquela época era muito foda, era muito bom, por isso que eles conseguiram fazer as pirâmides. Do mesmo jeito, não poderia existir um cara que tocasse tão bem quanto o Paganini. Cara, se você escutar as músicas do Paganini, e aí os nossos ouvintes, se quiser, eu posso até dar algumas recomendações, mas escuta lá as Opus número 6, que é a música bacana dele, lá Campanella, são algumas que eu me lembro. O cara realmente era fora de série, assim. Hoje, eu, por exemplo, eu estudei durante alguns anos Paganini, eu nunca consegui tocar nenhuma música do Paganini. Até porque eu nunca fui um violinista assim, profissional, nunca fui muito bom nisso.
isso, né? Eu estudei um pouco e tal, depois eu fui para outro instrumento. É que você não fez o pacto com o capeta, né? E aí não conseguiu tocar. Cara, eu cheguei a pensar nessa possibilidade de, pô, vou fazer, mas eu não acredito, né? Aí eu falei, vou fazer um pacto com, pô, prefiro fazer, sei lá, o pacto com o porco sagrado, ou outra coisa assim. E é porque, se o ouvinte não sabe, eu sou adepto da religião do piganismo, né? A religião que eu tô inventando aí. Cara, eu já tô escutando. Cara, já tá tocando. Por favor, Coringa, deixa aí a sua palavra. And here we go. Cara, a gente já tá citando ali que existe ou não existe, já tô vendo já a discussão. Mas eu discordo veementemente do Igor, eu falo. Eu creio em sua lógica. Eu acho que ela faz sentido, só que por fazer sentido eu tenho que concordar que o mundo não faz sentido, então uma das coisas que eu aprendi é que a nossa lógica humana é limitada, então nada mais justo do que crer que o não sentido, o caos absoluto é o que reina, e eu não tô aqui para tentar definir o universo, até porque não existe muitas respostas quanto a isso. Mas é claro, obviamente, e sobretudo, entretanto, que eu não creio, né, não acredito na figura do tinhoso, como o pessoal geralmente costuma ver, né? Eu não acho nem que seja algo talvez consciente. A gente pode ficar horas aqui debatendo sobre isso, mas a questão não é essa. Eu acho que digamos assim, a gente tem aí o que o Guilherme falou e é muito interessante, né? Essa questão de você tentar. E agora, cara, eu vou ser polêmico ao extremo. Então, galera, segura na alça da cadeira e que lá vamos nós. Vamos lá. Segundo a lógica, né, a lógica de alguém que está de fora, mas que conhece bastante sobre esse tipo de coisa, a religião em si, o fato de que você vai crer em alguma coisa, ela é muito debatida de diversas maneiras positivas, que você tem aí que ver qual é o motivo realmente para a humanidade, né, para o ser humano, o arquétipo do divino, né? Cara, acho que todo episódio eu tô falando de arquétipo disso. Acho que eu vou ter que parar um pouquinho com isso. Mas é óbvio que o ser humano, a tendência dele é acreditar em algo além dele, seja por medo, seja qualquer coisa que for acreditar. É como se o nosso cérebro ele tivesse ali uma lacuna que seja facilmente preenchida com um ser superior à sua crença, né? E eu não falo que isso é algum tipo de prova de que não exista ou nada desse tipo. O que eu tô querendo me referir não é isso. Mas pedir algo para o sobrenatural é algo relativamente comum. No momento em que a gente está ali na antiguidade tentando rezar por um deus pagão, como a gente fala hoje em dia, para que o rio não suba demais e não destrói nossas casas e ao mesmo tempo não seque o suficiente para também não dar a colheita, de certa forma a gente está fazendo ali um certo sacrifício, né, um certo pedido material para uma entidade. Eu acho que só muda realmente, vamos dizer, se é uma carga positiva ou negativa, ou talvez aquele que mais efetivamente vai dar o que você deseja de uma maneira mais rápida ao seu preço. Então eu deixo aí a reflexão, deixo aí a pergunta. Será que o ser humano já não faça isso já por default? Já não faça isso por padrão? Acreditar em qualquer coisa para um ganho próprio. E eu falo assim de uma maneira de que, até mesmo se a pessoa está se sentindo bem, louvando a algo, e quando eu falo a algo, pode ser exatamente qualquer coisa. Inclusive, cara, eu vou tentar vou parar de falar, porque eu vou me estendendo mais e eu vou ficar cada vez mais polêmico. Mas a questão é que, por mais que você esteja lá querendo buscar o seu bem, se sentindo bem, tendo prazer com aquilo, de certa forma é algo que está voltando para você e que te dá ali um incentivo, né? Não é algo necessariamente material, não é dinheiro, não é uma habilidade, não é fazer ruim a outras pessoas, mas de certa forma você está ali sentindo que está fazendo algo bom e tendo prazer com isso de alguma forma. E talvez isso não seja tão longe do que o que a gente está discutindo um pouco aqui. O que vocês acham aqui, bem resumidamente, pra gente pular logo pro próximo caso? Cara, sem querer comparar também os casos, mas acho que você quis dizer basicamente a questão até, digamos, são longuinhos, se eu achar o que eu perdi, eu dou 3 pulinhos. Sim. Se eu pedir algo, se eu conseguir, eu acendo
uma vela. Então acho que essa questão da barganha do homem com o sobrenatural, não só pro mal também, né, mas pra questão do bem também, eu acho que isso já é intrínseco do ser humano. Acho que a gente já traz isso há muito tempo, de sempre estar pedindo e tendo esse retorno e dando algo em troca, né? Acho que isso faz parte da gente mesmo, mas é complicado. Não, é difícil gerar comparação sem gerar muita polêmica mesmo. E você, Igor, você que crê na ciência como a sua religião, o que você acha sobre isso? Olha, Foi de propósito, tá? Por favor. eu sei. Não, eu, na verdade, não. Eu não acredito na ciência como religião, eu acredito na ciência como um método de compreender o mundo. Bom, eu acho que existe uma coisa que é o efeito placebo das coisas, né? Você acha que você está sendo beneficiado de alguma forma por algum motivo, seja ele sobrenatural ou não, e aí as coisas que dão certo, você seletivamente acha que é por causa disso, as coisas que dão errado, você acha ou porque você não fez alguma coisa errada, ou você simplesmente ignora. É igual a pessoa que vai numa cartomante e ela fala 90 coisas, ela acerta dessas 90, 5, você fala, nossa, ela me conhece inteiro. Então tem esse ponto. O ponto específico do Paganini eu acho que simplesmente assim, o cara era o melhor da época dele, o melhor até hoje, enfim, é um virtuose, e é isso, cara, você não tem que tirar, eu acho que tira o mérito do cara, você falar, não, ele só conseguiu ser tão bom porque ele fez um pacto com o demônio. Cara, então Mozart também fez um pacto com o demônio, ou enfim, sei lá, várias outras pessoas que foram boas nas suas áreas só conseguiram isso porque fizeram um pacto com o demônio. Pode ser mais polêmico, né? Jesus fez pacto com o demônio? Não, aí não. Então eu acho que não, cara. Eu acho que tem que dar o mérito pro cara. Os egípcios foram foda porque eles fizeram as pirâmides. O Paganini foi foda porque ele tocava daquele jeito. Mozart compunha aquelas músicas maravilhosas desde criança. E, enfim, Jimi Hendrix era foda. E aí quando você fala que o cara tinha o pacto com o demônio, você esquece, por exemplo, a quantidade absurda de horas que, por exemplo, um Paganini não praticava, cara. Você vai falar que um cara tipo Steve Vai fez um pacto com o demônio. O cara chegava da escola e ele ficava todos os dias, de segunda a segunda, ele praticava coisa de 6, 7, 8 horas por dia. Cara, isso é dedicação. Não pode tirar o mérito do cara, entendeu? Então, eu acho isso. Pega os egípcios, foram os alienígenas que fizeram as pirâmides. Pô, você vai pegar a evolução. Antigamente, antes você tinha as pirâmides menores, eles foram evoluindo, eles foram dominando uma técnica. Não foi um alienígena que chegou prontinho lá, ele tipo, entrou no site lá, pirâmides.com, sei lá, e não foi, cara. Então, enfim, o mundo, ele é mais chato do que a gente imagina. Mas eu quero ver o que os ouvintes acham aí nos comentários. Cara, vai ficar... nem quero nem ver. Beleza, vamos pular pro próximo. Antes que alguém esconjure a gente. Vamos pro próximo fato. Vamos lá, então, terceiro caso, completamente diferente do que a gente tá falando até agora, que a gente vai falar do crânio do Starchild, né, que seria um misterioso crânio encontrado em 1930 no México, que, resumidamente, o que a gente vai falar aqui seria sobre híbridos de seres humanos com extraterrestres, né. Então vamos lá, o crânio, ele foi encontrado em 1930 em uma mina próxima de Chihuahua, ou seja, aquele cara que joga Minecraft e dá aquela risada bem escrota. México é incomumente grande na parte de trás e exibe uma cavidade orbitária maior que o normal, né? A gente vai deixar as imagens aí no post, então você dê uma olhada e poste o que você acha, né? E o Lloyd Pye, que é o autor de Everything You Know Is Wrong, ou Tudo Que Você Sabe Está Errado, dedicou-se a descobrir a identidade de um crânio incomum que ele apelidou de The Starchild Skull, ou algo como o crânio da criança das estrelas. Bem, embora ele tenha dito que a sua origem era completamente incerta, Pye, ele especula se pode ou não ser de origem extraterrestre, ou pelo menos pertencente a um híbrido, né? Enquanto alguns afirmam que o crânio era apenas de uma criança humana deformada, Pye queria uma prova concreta e, portanto, no final de 1999, submeteu o crânio a testes de DNA. Os resultados do teste indicaram que o crânio era de um ser humano, mas Pye lembra que o laboratório não pode extrair amostras suficientes de DNA para obter uma conclusão definitiva e, portanto, a questão permanece em aberto, né? O Lloyd, ele refuta todas as teorias que circulam na internet para explicar o formato do crânio,
como o confinamento do berço, progéria, hidrocefalia e até mesmo os testes de DNA feitos em 1999. Lloyd finaliza informando que são necessários mais testes e que esses testes são caros, e pede ajuda das pessoas para conseguir o dinheiro para conseguir fazê-los, e assim ter uma resposta para a pergunta: o que é o crânio de Starchild? Bem, a gente vai deixar aí também um vídeo de que a gente pode postar aí de um documentário para você ver, e a gente tem diversas montagens de como seria o rosto da bebê e tal. E eu gostaria de perguntar para vocês: o que vocês acham desse caso, né? Vocês, provavelmente, o Igor já vai citar aí o teste de DNA, acho que não tem muito mistério, mas Guilherme, fale um pouquinho aí o que você acha. Não sei se você crê muito em alienígenas, né? Ou de que esse tipo de coisa é possível. Fale aí um pouquinho do seu posicionamento quanto a isso. Cara, eu já tô puxando meu cabelo pra cima aqui pra ficar igual o do Giorgio. Não, questão de alienígena, eu sou muito believer nessa questão. Mas esse caso em específico eu já li bastante, e esse aqui é um que eu vou estar do lado do Igor. Esse eu vou ser cético também, porque esse caso tem muita coisa ali que o cara tá questionando que eu não vejo como questionar também. Mas eu puxo já a questão também dos crânios alongados ali, né? Que esse aqui é um do crânio que ele não segue o mesmo padrão dos crânios alongados que tem no Egito, teve Verdade. muito na América Latina, que esse aí sim já é um caso que eu ainda discuto e defendo até hoje. Mas esse do crânio eu acho que foi alguma deformidade mesmo, de alguma criança, e o cara tá acho que há quase 10 anos trabalhando em cima disso, né? Sim. Mas esse eu não dou muita credibilidade não, eu não consigo defender ele. Bem, só de título de curiosidade, né? O Lloyd pai, ele faleceu em 2013, né? Então meio que acho que era o único cara que defendia essa hipótese, mas beleza. E você, Igor, o que você acha um pouquinho disso? Fale um pouquinho. Eu vou um pouco fazer aqui polemizar um pouquinho aqui. Na verdade, assim, dos casos recentes de ufologia ou associados à ufologia, esse é um dos casos que mais teve potencial de ser uma coisa realmente séria, que pudesse ter algum tipo de prova de que estamos sendo visitados por alienígenas ou fomos visitados por alienígenas no passado. E eu escutei muitos podcasts gringos aqui, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, tem uns que eu escuto da Austrália, todos mais ou menos, não tão bons quanto Não Chega aos Pés do Mundo Freak, mas mais ou menos nessa mesma linha do Mundo Freak. Não, é sério, porque, só um parênteses aqui, que esses podcasts que tem gringos, eles normalmente ou são do lado cético ou eles são desse lado mais believer. Eu não encontrei nenhum que tenha essa coisa que o Mundo Freak faz de trazer os dois lados da coisa. E, enfim, a gente brinca aqui, mas quando eu fiquei sabendo desse caso, foi em 2011, 2012, por aí, eu torci muito para que fosse verdade, fosse realmente uma evidência, e os caras descobrissem, não, cara, a gente já foi visitado por alienígena e tal, porque seria muito legal, assim, entendeu? E muitas evidências foram levando, não a crer que isso é verdade, porque vai mais uma vez, o fato de você não conseguir explicar uma coisa não quer dizer que qualquer explicação é verdadeira. Então, o fato de que durante algum tempo a gente não conseguia afirmar com certeza o que era aquele crânio, não quer dizer que automaticamente isso torna-se um crânio alienígena ou de alguma espécie que a gente não conhece. Esse processo, essa pesquisa, né, ela diminuiu depois que o pai morreu, mas ela não parou, né? Tem o pessoal lá do instituto lá do Starchild Project lá, que eles estão tentando arrecadar acho que uns 7, 8 milhões de dólares para poder fazer um sequenciamento mais profundo do DNA desse crânio, para poder ter um dado mais conclusivo. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou falar assim o que a gente sabe hoje, com certeza. Uma coisa que a gente sabe é que a gente não sabe se claro, existe quase absoluta certeza de que é um crânio humano, mas a gente não tem total certeza porque o DNA não foi sequenciado de uma forma confiável ainda. Mas parte do DNA foi sequenciado. Então a gente sabe que a mãe dessa criatura era humana. E o próprio pai afirmava isso. Falava, não, ele é uma criatura que ele tem mãe humana e pai não humano, né? Pai alienígena. Aí, como é que a gente sabe isso daí? Agora vamos entrar um pouquinho na ciência aqui. O DNA não foi sequenciado, o DNA, digamos, do núcleo não foi sequenciado. E a gente tem dois tipos de DNA.
A gente tem o DNA mitocondrial, da mitocôndria, aí o ouvinte vai lembrar das aulas de biologia, e a gente tem o DNA do núcleo. E o DNA mitocondrial, ele é todo da mãe. Todas as nossas mitocôndrias a gente herdou da nossa mãe. Que aí, quando o óvulo vai fecundado, quando o óvulo vai fecundar, é fecundado pelo espermatozoide, o espermatozoide ele só contribui com o DNA, ele não contribui com as organelas, aqueles complexo ribonucleico, mitocôndrias, etc, etc. Então, as mitocôndrias, elas têm um DNA próprio, separado, né, porque enfim, aí já vem entrar outro caso de como é que surge a mitocôndria, que a gente não vai entrar aqui. Adoraria falar sobre isso, é bem interessante, mas vai fugir do assunto. Então, conseguiu-se sequenciar o DNA mitocondrial, então ele é um DNA humano, então a gente sabe que a mãe é humana. Mas a teoria é que o pai não é humano, e aí houve um sequenciamento de uma pequena amostra do crânio em 99, que foi dito que era um DNA humano, inclusive foi até afirmado, né, que é um DNA humano da etnia que vivia na época, antes da América pré-colombiana, né, de astecas e tal, enfim, que deu depois origem ao povo mexicano. Mas aí o argumento deles é que não, mas esse sequenciamento foi muito primitivo, o DNA estava muito danificado, porque acredita-se, né, que esse crânio tem cerca de 900 anos. E qualquer DNA acima de 50 anos, o sequenciamento é muito mais complicado, é muito mais caro, é muito mais complicado. Até 50 anos, você faz um sequenciamento basicamente simples com a tecnologia de hoje. Com poucos milhares de dólares, você consegue sequenciar o DNA inteiro. Quando vai ficando mais velho, mais de 50 anos, ele vai ficando deteriorado, as proteínas vão se perdendo, enfim, e é mais complicado. Então, por isso até que eles estão tentando juntar esse dinheiro. Então, assim, do ponto de vista científico, a gente não pode afirmar com 100% de certeza que a outra parte do DNA, o DNA do núcleo, né, ele é humano. Mas houve um sequenciamento em 99 com uma pequena amostra que diz que é humano, e tem umas outras questões, não sei se vocês querem que eu fale agora, mas tem umas outras questões que, na minha visão, não pode ser uma outra espécie, enfim, alienígena ou não, que fez o cruzamento com essa mulher para poder nascer essa suposta criança, entendeu? Nossa, seria símio, você diz? Ou algo além? Não, pode ser símio, pode ser alienígena, pode ser, entendeu? Tem várias teorias. O pai acreditava que era alienígena. Sim. Mas, eu tô falando assim, outra espécie, pode ser uma espécie da Terra ou não. Sim. É isso aí. Bem, a gente não vai entrar muito, né, nessa questão, né? Uma coisa é o seguinte, espécies diferentes, elas só conseguem cruzar se elas têm um DNA muito próximo. Então você tem, por exemplo, um cavalo e o burro, eles cruzam e nasce a mula. São equinos, né? O leão e o tigre. E normalmente esses seres que nascem, eles são inférteis, né? São estéreis. Mas quando você tem animais muito diferentes, não há compatibilidade do DNA, não há fecundação, enfim, não é gerado um novo ser. Então, se você pegar, por exemplo, um ser que foi resultado de um cruzamento de um corpo biológico formado na Terra, né, de uma mulher, com um outro corpo biológico formado fora da Terra, que passaram por processos evolutivos completamente diferentes, são completamente diferentes, biologicamente falando, não tem como isso gerar um ser vivo, entendeu? Isso a não ser que em algum momento esses seres estariam próximos, né? Se você levar naquelas teorias mais loucas de que os seres humanos, eles nasceram com uma fecundação a partir de uma fecundação alienígena, de talvez até engenharia genética, e depois isso voltar a acontecer, digamos que, beleza, de duas raças diferentes em momentos diferentes, eu vou concordar contigo, mas e se a raça humana já tiver uma característica bem semelhante, né, com essa outra raça alienígena, que poderia possibilitar esse tipo de coisa? Nunca se sabe. Bom, aí, na verdade, o pai, eu escutei muitas entrevistas dele, e ele falava de engenharia, ele rebatia esse argumento falando de engenharia genética. Não, isso foi feito uma tecnologia muito superior e tal, ok. Na verdade, existem explicações, né? A explicação mais provável, duas explicações prováveis. Aquela criança, ela era ou portadora de hidrocefalia, ou portadora, como você citou, de progéria. Se você pegar eles fazem uma concepção artística, né, baseada no crânio de como seria esse ser, e você pega uma foto de
de uma criança com progéria é exatamente igual. O que para mim são indícios muito fortes de que é um caso de uma criança que nasceu com progéria, enfim, e morre com criança. Dificilmente uma pessoa que tem progéria vive mais do que 13 anos. Mas para encerrar, mas é polêmico, enfim, depois a gente até mais uma vez queria saber o que os ouvintes acham no comentário, mas eu vou encerrar a discussão só com uma coisa. O pai, sabe, antes de ficar famoso por pesquisar esse caso do Star Child, sabe o que ele era, o que ele pesquisava? Sabe que área que ele pesquisava? Ele pesquisava sobre a existência, evidências de que existe o pé grande. Pronto. Eu encerro a discussão aí. Cadê a credibilidade esse cara tem, na boa? Olha aí, esses céticos, eu vou te contar. Não, cara, eu quero acreditar, mas porra, tem hora que é difícil, cara, tem hora que é foda. Tomara que você nunca se perca no Himalaia, Igor. O Yeti nunca vai te ajudar agora. Pois é, tomara que não. A vingança dos Yeti. Olha aí, então a gente termina esse episódio, deixo aí em aberto que os ouvintes, eles participem com a gente da discussão a partir dos comentários ou nos e-mails. Então, eu acho que é isso. Vamos agora para a leitura de e-mails e comentários e até o próximo episódio. E chegamos aqui agora na área de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. Aqui sou eu novamente e a gente vai ler os comentários do nosso último episódio do número 25, Ocultismo com Marcelo Del Débio. Antes de mais nada, obviamente vou dar aqui os nossos recadinhos rápidos. Se você ainda não nos seguiu nas nossas redes sociais, é bom que faça. Tudo isso você vai encontrar, todos os ícones, todos os links, você vai encontrar tudo no mundofreak.com.br. Você vai lá no Facebook, Twitter, o nosso Google Plus também. Você consegue encontrar nos nossos posts o link das nossas páginas. E-mail, você pode mandar e-mail pra gente pelo contato@mundofreak.com.br ou então você pode deixar um comentário no post que a gente recebe tudinho e a gente vai tentar ler a maioria deles. É claro que a gente não pode ler todos ou ler completamente, a gente às vezes dá uma resumida, mas depende muito do episódio. Então, antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los da antologia que eu estou participando. Ela ainda não foi lançada, mas você pode já adquiri-la pela pré-venda, e essa pré-venda, ela tem um desconto especial. Ela tá saindo R$10 mais barato do que você comprará normalmente, e também com o frete grátis. Então, galera, aproveite, Natal tá chegando, pra você dar de presente aí pros seus amigos, o pessoal que gosta de leitura. Eu tô participando com um conto apenas, que eu fui um dos selecionados pra participar dessa antologia da Buriti. Então, o link também vai estar aí no post. A gente fez um banner mega bacanudo. Não, esse é outro podcast. Outra coisa também, a AdSense, a gente tá aí. Não se incomodem muito, né? A gente tem aí 1 ou 2 bannerzinhos no nosso site, que tá na sidebar. De repente, e eu não estou falando que você vai fazer isso de propósito, mas de repente você vai, opa, e clicou sem querer ali pra dar uma ajudinha, é sempre bom. Também gostaria de avisá-los uma coisa que eu não falo há muito tempo, galera. A gente tá no iTunes, obviamente. Se você tiver um iTunes aí, tiver um Mac, ou escutar a gente por um iPod, um iPhone, um whatever que você tiver da Apple, do nosso titio já falecido, quem sabe um dia a gente faz uma mesa branca com ele aqui, Steve Jobs. E se você tiver essa possibilidade, você vai lá no iTunes Store, acha a gente, avalia a gente, principalmente se você já tiver assinado a gente por lá, se dá 5 estrelas, deixa lá seu comentário, que galera, isso vai ajudar muita gente, principalmente para ganhar mais visibilidade. Além, é claro, do básico, né, de você indicar pros seus amiguinhos e etc, etc, etc. E mais surpresas estarão chegando em breve. Então, antes da gente começar a leitura, eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos os apoiadores da Semana do Horror, que infelizmente acabou, né? Mas ano que vem a gente vai ter mais coisas, talvez até mais legais, olha aí. E gostaria de agradecer também todos que participaram do Hangout, que bombou, foi muito maneiro. E também a vocês que não conseguiram assistir, você vai conseguir assisti-lo. O YouTube gera o Hangout, você consegue ver o vídeo, vai estar no nosso site, tudo certinho. E muito obrigado a todos que participaram do Freakout. Foi sensacional conhecer um pouquinho mais da carreira de vocês. E a gente riu pra caramba. A gente conversou sobre podcast, sobre terror, sobre tudo. E também ganhei até presente. Olha aí. E também gostaria de avisá-los de que eu mesmo estarei agora no Rio de Janeiro. Se você conseguir escutar esse episódio na semana da gravação, gostaria de avisá-los que sábado agora, no dia 8 de novembro, a gente vai estar na Utopia.
Pra quem não sabe, a Utopia, ele é um evento que está sendo organizado pelo Zumbicast, que são os nossos parceiraços, e que com certeza daqui pra frente vai surgir novas oportunidades, novos eventos, novas propostas pra gente não só participar, como também colaborar com esses eventos que vão acontecer, né, nesse eixo aí Rio e São Paulo, talvez, quem sabe, até em outros estados. Então, pra você que perdeu o Freakout, nosso encontro lá em São Paulo, você vai ter aí outra oportunidade. Pra você que é carioca, você vai conseguir, dia 8 de novembro, encontrar com a gente no Utopia. E o que é, afinal de contas, esse Utopia? Vai ser uma edição onde que nós vamos comemorar o lançamento do filme Alien, o Oitavo Passageiro, e o lançamento do livro Doutor Sono, do mestre, como sempre, Stephen King, e degustar das maravilhas da editora Darkside, que, cara, eu tenho que abrir aqui um parênteses, eu tô abrindo muitos parênteses, tenho que fazer especialmente para a editora Darkside, que, sem sacanagem, isso eu tô falando aqui, não é o Andrei Rocha, não é o Andrei querendo vender nada, até porque eu não tô recebendo nada pra falar isso, mas as edições, os livros da Darkside, olha, visualmente falando, eles estão com uma qualidade impecável. Conteúdo, aquele conteúdo que é foda, trazendo muita coisa muito maneira pra cá, mas, cara, o visual é um diferencial à parte, cara. É aquele tipo de livro que você vai colocar na estante pra mostrar pros seus amigos e falar, caralho, que parada foda, que os caras realmente fazem um ótimo trabalho. E nós nos juntaremos para falar um pouquinho disso. Então, galera, Rio de Janeiro, 8 de novembro, este sábado, a partir das 4 horas da tarde, vai até ali umas 5h30, 6 horas, mas estejam garantidos de que eu vou estar lá até um pouquinho antes e um pouquinho depois, e que se vocês quiserem, a gente sai pra lá pra comer alguma coisa, a gente faz alguma coisa, não quero deixar a peteca cair, então eu espero que a galera carioca esteja em massa. Mas aí vai vir o carioca, que carioca tem dessas coisas, carioca é um bicho preguiçoso para ir nos eventos. Mas eu falo o seguinte, a galera que fala, ai, mas vai ser na Barra é muito longe. Cara, do lado da Zona Sul, vai ser na Livraria Saraiva do Village Mall. Todos os detalhes você vai encontrar no evento do Facebook, que a gente vai deixar no link do post deste episódio. Então, galera, não tem desculpa pra não ir. Você vai ter oportunidade de ganhar brindes fodas. E quando eu falo brinde, não é chaveiro, não é meia, não é imã de geladeira. E olha que eu já dei muito imã de geladeira. Não, galera, vai ser um negócio foda demais. Então, essa é a oportunidade. E o interessante é que, para aqueles que também perderam o Freakout, a gente vai ter outro evento, que desse vai ser dia 15 de novembro, que vai ser em São Paulo. Mas, por enquanto, a gente não vai anunciar nada ainda. Vai estar na página do evento. Daqui a pouco a gente começa a anunciar nas nossas redes sociais. Então, galera, fica ligado. Eixo Rio e São Paulo, eu conto com o total apoio de vocês. Então, galera, tira a bunda da porra da cadeira e vem ver a gente, que a gente é legal, a gente é bacana. E eu quero ver qual é a cara de vocês. Eu quero ver, quero conhecer, eu quero sentir o calor dos freaks. Então vai lá, não garanto, mas talvez o Rafael Jacaúna e sua ilustre presença, que o Rafael, vocês sabem que ele é um evento, né? Ele é um evento da natureza em pessoa. Ele talvez esteja lá, eu não garanto, mas além de mim, talvez ele, mas olha só, vai estar Ira, o Rod provavelmente vai estar lá com a gente, então vai ter uma galera, Nando do Pod Terror, além dos outros do Zumbicast, muitos outros. Então galera, presença em massa, espero vocês lá. E é isso. Bem, vamos lá então. Estamos aqui com ele, olha aí, o nosso, talvez, comentador mais assíduo, que há muito tempo participa com a gente, Alexandre Buehler. Opa, daí galera, beleza? Tudo bom? Uma honra conseguir gravar aqui finalmente no Mundo Freak Confidencial. E antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir desculpas porque eu tô de férias, gente. Eu estou aqui nas Bahamas, na praia. Então, se vocês escutarem alguém oferecendo biscoito Globo ou dragão chinês pra vender, por favor, não fiquem tristes. É só uma coisinha que pode vazar outra, mas a gente vai tentar aqui fazer da melhor forma possível pra vocês conseguirem aí ter todos os comentários lidos. Bem, já que eu tô aqui com o Alexandre, ele pode aqui ter a honra, olha aí, de dar o seu comentário ao vivo. Alexandre, o que você achou do último episódio? Eu realmente achei que foi um dos melhores episódios, assim, sabe, do Mundo Freak Inicial. Aquele esquema de entrevistas, assim,
foi um dos melhores entrevistados até agora, sem dúvida. Olha aí. E eu fiquei muito feliz porque acho que praticamente a gente não teve ninguém falando algum ponto negativo. Parece que todo mundo gostou muito da participação do Marcelo Del Débio e eu já aviso. Galera, vão haver mais participações com toda certeza, mas é claro que não vai poder ser sempre, né? O Marcelo tem os seus compromissos, então a gente vai tentar ir aos pouquinhos conseguir fazer tudo certinho. Então vamos lá. Primeiro comentário, Renato Florência. Foi aquele cara que no último podcast, ele mandou e-mail e a gente chamou ele de designer porque ele fez uma descrição totalmente programação visual do nosso querido Slenderman, da nossa última leitura de e-mails. E ele fala aqui: minha cabeça explodiu várias vezes e quando eu tava achando que já tinha terminado, eis que na leitura de e-mails eu sou citado. Vamos lá. Primeiramente, eu não sou designer. Ele ri. Segundamente, cara, PQP, cara, tinha que ter perguntado para ele 2 sigilos e tals. E terceiramente, Andrei, seu lindo, me engravida. Não, por favor. Não, por favor. Não, gente. Sai, imagem mental. Não, Renato, posso ser amiguinho de todo mundo, mas não vou engravidar ninguém, até porque eu sou duro, pobretão, então não vou bancar filho de ninguém, por favor. Então, é isso, Renato, um grande abraço pra você e espero que você encontre uma pessoa melhor pra te engravidar. Fique de boa, por favor. Tem vários candidatos, né? Nossa, tá chovendo candidato pra engravidar, meu Deus do céu. Alexandre Leio do famoso já, né? O famigerado Tommy Lee Roller. Denuncia. Venho sendo vítima de bullying nesse podcast. Por vezes meu nome, ao ser lido, vem sendo seguido de risadas. Me faz lembrar o terrível tempo na escola e a triste hora da chamada. Sou descendente de coreano e português. O Li é da minha mãe e rola do meu pai. Faz sentido, né? A rola da mãe é estranho também. Mas vamos ao comentário do episódio. Confesso que não conheci o trabalho do Del Débio, apenas do projeto dele no Catarse. Quando vi título e sendo próximo do Dia das Bruxas, achei que fosse sobre cultos estranhos e tive uma grata surpresa quando o entrevistado abordou toda a simbologia do cultismo. Excelente podcast. Parabéns. Até depois o Igor deu um comentário ali. Sobre a minha piada, você tinha sido original. Não tinha dúvida sobre você ser pai. Até porque, né? Mas vai lá saber se esse comentarista do MDM, né? De que família destruída eles vêm, meu Deus. Mas essa impressão do Tommy Lee Roller foi bem que eu tive também. Eu pensei, vamos falar sobre o cultismo, no modo geral e tudo mais, e quando eu vi, trouxe mais uma simbologia, toda uma parte mais histórica, uma coisa bem bacana, assim, da parte da entrevista em si. Sim. É que foi aquilo que eu falei pra quem tava no nosso freakout, eu consegui dar um pouquinho mais de detalhes como é que foi e tal, mas toda a nossa pauta meio que acabou enveredando pra isso, né, que o ocultismo em si não tem uma vertente única, né, nem acho que deveria ser uma vertente, na verdade, é uma forma como a gente chama esses diversos conceitos que estão à margem do conhecimento convencional, né, espiritualista, simbólico, seja lá o que for, que você achar. Então, não tinha como eu elaborar uma pauta que fosse um pouco mais focada nisso ou naquilo. A gente tem que acabar falando um pouquinho de tudo, que tudo vem do tudo. Olha aí. Como é que é a do Fullmetal Alchemist, né? Eu esqueci agora. Tem uma frase muito efetiva da professora dos irmãos Eric, que agora eu não vou lembrar. Mas é basicamente isso, Eu vou ler aqui o comentário da queridíssima Nilda, que eu conheci pessoalmente. Queridíssima Nilda. Infelizmente não é descendente de orientais, como o avatar dela, mas ela é uma ótima pessoa, eu adorei conhecê-la. Muito obrigado, Nildo, grande abraço pra você. E ela fala aqui: entrevista excelente esta com Del Débio. Interessante as colocações dele sobre a semelhança encontrada entre deuses e mitos africanos e os europeus. Dá muito em que se pensar. E dá um tapa na cara de quem tem preconceito com religiões de origem africana. E que decepção a leitura dos comentários. Como assim vocês não conheciam o melhor podcast sobre pornografia que existe? Para se readmirem, sugiro que escutem Caralhinhos Voadores 69, que é um episódio extremamente divertido. Eu vou fazer aqui um meia-culpa, eu realmente não conhecia o Caralhinhos Voadores, eu não conhecia de verdade, assim. Mas, gente, eu mostrei pra alguns a minha lista de feed, quando a gente tava todo mundo reunido lá na praça de alimentação, e, cara, não dá, cara, eu não tenho mais tempo pra assinar mais nada, mas aos pouquinhos eu vou aí vendo, Você conhece Caralhinhos Voadores, Alexandre? Não, eu não conheço, e até podcast sobre pornografia é uma coisa que eu tenho pouco, assim, é um tema que eu acho legal, mas esse eu não conhecia, eu vou até colocar na minha lista de feeds mais
o número 50, provavelmente, da minha lista de filhos do podcast. Meu Deus. Outra coisa interessante dessa da entrevista do Marcel Del Débio, né, que todo mundo tá citando, é bom salientar que a maioria das pessoas que não estão dentro da área de estudos brasileira sobre esse tipo de conhecimento não vai conhecer o cara. É um negócio realmente, entre muitas aspas, oculto, né? Algo bem discreto. É algo bem à margem, como eu disse, né? Você não tem... Não é como, por exemplo, você pegar aquele pastor da TV ou o padre que canta dos animaizinhos na TV, né? É um pouco diferente. E também é relacionado que muita gente provavelmente vai conhecer o cara dos RPGs nacionais que a gente teve aqui, que o cara participou, ele tem mão ativa, hoje talvez não tanto, mas na minha época em que eu jogava Trevas RPG, o Tormenta, na áurea época do Tormenta, ele era um dos criadores e tal, provavelmente vai conhecer ele daí, que foi onde realmente eu o conheci. Bem, vamos lá, você lê o próximo aí, Alexandre? Bom, tem um comentário aqui do Descontrole Podcast. Ficou foda, ficou fodástico, ficou demais. Somos meio suspeitos para falar de Deodébio, mas sem ser deodebiano, como alguns comentários que vocês vão inevitavelmente receber, vamos nos atentar ao cast em si. Como é bom ouvir um podcast com o Deodébio sem ter que editar a loucura que é uma conversa de 3 horas com ele. Brincadeira de lado, parabéns para o Andrei, que conseguiu dar uma linearidade muito legal para a conversa. A gente sabe como é difícil editar uma conversa dessas. Deu para pegar um monte de ideias legais. O cérebro explodiu por diversas vezes. E achei sensacional a parte em que comparou-se o caminho do herói com Campbell, Star Wars e Cabala. Queimou pauta do descontrole, mas valeu cada segundo. Concordo plenamente. Em ter mais capítulos com o Deodébio, fazendo essas analogias do mundo pop, de entretenimento e ocultismo. Campbell é a ponte disso, tem um puto veio do assunto por aí, vai ser fantástico de novo. O Mundo Freak foi sempre legal, acho que essa parceria com o Deodébio, misturar a vibe do cast com a dele, vai dar sempre uma combinação interessante. Danados. Senta porra nessa porra. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Jó que fez esse comentário, né? Pra quem não sabe, ele comentou com o perfil do podcast dele, que é o Descontrole Podcast, que é um podcast que eu recomendo muitíssimo, né? Ele tem assunto de variedades, né? Mas eles já tiveram um episódio com o Deodébio, se eu não me engano, pelo que eu lembro, foi o de maçonaria que gravou com ele. Então, quem tiver mais interesse de conhecer um pouquinho do Deodébio em podcasts, né, e quer conhecer um excelente programa, cara, Descontrole, vocês acessam, que você vai com certeza gostar. E o que eu gosto muito do Jó, e que é algo muito legal do Descontrole, é que ele não tem uma periodicidade certa, porque o Jó, ele trabalha muito com áudio, né, música, etc. Então, assim, é aquele tipo de podcast que é uma edição completamente impecável, é um trabalho artístico, assim, é um dos poucos podcasts que eu falo que a edição, a trilha, os efeitos são praticamente uma obra de arte, e esse é um dos motivos para não ter uma periodicidade tão curta, né, como a gente tem aqui semanalmente, né. Muito legal, e fica aí a recomendação. Sim, eu já ouvi também os episódios, até recomendei esse da maçonaria lá no grupo nosso ali do Freak Confidencial. É legal você dar uma olhada no grupo, né, sempre tem uns podcasts legais que a gente fica recomendando, né. Sim, com certeza. Bem, eu vou ler aqui o comentário do Samuel Situbal. Cara, Situbal tem uma história do 3D lá do Nerdcast que eles invocam um fantasma chamado Setúbal. Eu lembro disso. Caraca, olha aí as coisas se conectando. Um dia, quem sabe, 3D participa com a gente. E o Samuel fala o seguinte: saudações, seres estranhos que buscam resposta para casos inexplicáveis. Meu nome é Samuel, tenho 28 anos, trabalho como consultor SAP ABAP, eu não sei que porra é essa, e moro em Curitiba. Conheço o podcast há pouco mais de 2 meses e em pouco tempo se tornou o meu podcast favorito. Já indiquei para algumas pessoas que também viraram ouvintes assíduos do Mundo Freak. Olha aí, ouvinte da semana. Não vou pedir pro Guilherme fazer uma vinheta, até porque, coitado, cara. Igual vocês, sou uma pessoa que busca explicações para tudo. Fico contando os dias para ouvir um novo tema e quando é disponibilizado, escuto 2 ou 3 vezes. Olha, esse é freak de verdade, hein? Isso é. Mas é a primeira vez que entra em contato com algum podcast. Olha que prestígio nosso, hein? Ele fala que escuta outros, mas nunca interagiu anteriormente com nenhum deles. Porém, nesse episódio em específico de ocultismo, com um convidado que realmente é de peso e que acabou forçando ele a deixar um comentário. E sem sombra de dúvidas, pra ele foi o melhor episódio do Mundo Freak já feito. E eu particularmente concordo com o Samuel. Ele fala que espero que o nível suba cada vez mais, continue aumentando, e eu diria que o Mundo Freak pode ser datado como antes e depois do episódio em questão.
agora falando um pouco do episódio, foi uma fonte de inspiração pra mim, pois compartilho muitos ideais citados. No mesmo, sem falar no detalhismo envolvendo histórias e espiritualidade, lado a lado. Assim podemos ter uma ideia mais concreta da evolução ao longo do tempo do ser humano em relação à espiritualidade. Foi realmente muito enriquecedor pra mim e acredito que também para os outros ouvintes. Espero ser forçado a partir, sempre de agora, em diante. Eu agradeço pela força e dedicação de vocês para nos trazer um produto com qualidade, pois sei que não é nada fácil ter um lugar ao sol na podosfera. Mas sempre com trabalho e dedicação, tenho certeza que iremos colher os frutos. Digo iremos porque considero parte da família do Mundo Freak. Assim como todos os ouvintes, somos uma família freak que pode chegar muito mais longe do que imaginamos. Um forte abraço para todos da equipe. E cara, eu faço das palavras do Samuel. Eu até tinha respondido para ele que eu gostei muito do comentário dele, que eu acho que ele pegou bastante o espírito que, pelo menos eu particularmente, quero passar aqui para todos vocês que estão escutando agora. Assim como todas essas iniciativas que a gente tem de chamar os ouvintes para participar com a gente, além, é claro, eu tô tentando implementar algumas outras, futuramente vocês vão saber, principalmente deem uma olhada, entre no nosso grupo do Facebook, qualquer coisa vai estar o link no post desse episódio. A gente quer interagir com vocês exatamente porque a gente considera vocês uma família, e a gente não tá querendo aqui dar uma de família Restart e S2 coraçãozinho, mais uma questão de que, cara, todos nós aqui compartilhamos um gosto em comum, e cara, eu não faço programa de rádio, eu não sou locutor, eu não sou nada voltado pra comunicação, então eu sou uma pessoa completamente normal e igual a todas as outras, então... É normal. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas é por isso que eu gosto de estar com o pé no chão e estar aqui com vocês, e apesar da gente ter uma plataforma que nos permite ser escutada por muitas pessoas, mesmo assim eu quero que também essas muitas pessoas consigam ter suas vozes ouvidas aqui, e a gente cada vez mais compartilhe, né, de conhecimento, de opiniões. E cara, aqui é um lugar pra você ter opiniões diversas, é pra ser divergente, é pra às vezes ter as suas polêmicas, e ao mesmo tempo é pra ter aí as suas crenças, cada um com cada um. E é isso aí. Falou tudo, Samuel. Família Freak é bem até sonoro, né, se for ver, né? Família Freak. Sim, com toda certeza. É a Família Freak, S2. Lê aí o do Wagner. Sou estudante de algumas vertentes do ocultismo, como a Gondedal e a Telema, e reconheço em Marcelo Débil um norte para seguir no cenário do ocultismo brasileiro. Parabéns, André, pela equipe, a escolha do tema e do convidado. Ele já é estudante de algumas vertentes, então já... Sim, com certeza. Golden Dawn, ele provavelmente vai entrar no nosso podcast sobre Sociedade Secreta. E Telema, a gente citou um pouquinho, o Marcelo Del Debe acabou citando, a gente não explicou o que era Telema, seja lá como você queira chamar, que é um estudo, não é desenvolvido, até porque é uma história bem louca, que o Aleister Crowley meio que trouxe pra gente, né? Seja lá o que você acredite ou não. Mas futuramente, com o cast do Aleister Crowley, a gente vai conseguir, com certeza, fazer aí pra vocês, a gente vai trazer todos esses detalhes da Telemã, o que vocês quiserem. Vamos lá. Comentário aqui do Wellington. Ele fala: adorei o episódio, ficou muito bom mesmo, de fato. Já tinha ouvido outros podcasts com ele, vi um vídeo do canal dele, do YouTube, e o conheço, não pessoalmente, e acho fascinante suas explicações. Uma sugestão: que tal chamar ele de novo, ou mais pessoas da mesma pegada, para falar sobre obras literárias e escritos com influência de ocultistas? Por exemplo, fazer uma análise sobre a obra de Fernando Pessoa e William Blake. Para quem não sabe, Fernando Pessoa, ele já se encontrou com Aleister Crowley, né? Ele tem essa pegada também. Vamos ver, futuramente vamos ver. E o Wellington complementa aqui que são dois escritores que eles admiram muito e que trabalhavam com o ocultismo. Fora que a pessoa teve contato e desenvolveu uma amizade com Crowley. Ele tá falando do Fernando Pessoa, né? Tanto que tem até um filme em português que acho que ainda está na fase de produção, pois é independente, que aborda esse encontro. Se chama Hino a Pan, o Último Sortilégio. Bem interessante. Vou procurar saber dessa produção, ver se ela já saiu. E é isso. O Canice tinha comentado no podcast de que essa abordagem de linhas nacionais, Star Wars e tudo mais, né, e poder mostrar que tantas influências que tiveram, né, o ocultismo das obras, da cultura pop, né, até dá tema mais para um podcast mesmo, né. Mas um episódio só sobre isso, né? Sim, com toda certeza. Eu gostaria de mandar abraço a todos os nossos comentadores, que a gente acabou não lendo: Daniel Maciel, o Igor Alcântara, o Henrique Campos, o Walter, todo mundo, o próprio Bueller, que sempre comenta com a gente, o Tommy de Rola, a Geisa, a Nilda. A Geisa acabou de colocar aqui um comentário no momento ao vivo, e fica aqui a dica do caralhinho voador, ela disse, de Fate No More. Deixa aqui a letra. Entra aí no post e vejam, tá? Eu vou ler aqui o e-mail do JP Vilela, e ele fala o seguinte: olá pessoal do Mundo Freak, meu nome é João Paulo Vilela de Araújo, tenho 23 anos, estudo design em Pernambuco. Mais um designer, meu Deus, gente, não tem emprego pra todo mundo, calma, por favor,
pare de fazer design, por favor. Ele fala que conheceu o Mundo Freak através da participação do Andrei no Gava Estática 74 mais Fantasmas. E lá eu contei um pouquinho das minhas histórias, contei um pouquinho da onde eu venho, né? Um pouquinho da minha família, que tem uma pegada dessa. Se você tá curioso, vou deixar o link aí no post para vocês conhecerem o Gava Estática e principalmente esse episódio que eu participei. E ele complementa que assim que soube que ele era integrante de um podcast que abordava temas do desconhecido, macabro e insólitos, foi correndo conhecer e acabou se apaixonando pelo nosso podcast. Olha aí, nós somos apaixonantes. Fiz maratona de todos os episódios até a atual data e fiquei levemente aliviado da minha ânsia por casts que abordam assuntos sinistros, embora tenha demorado para enviar e-mail de feedback. O trabalho de vocês é muito legal e tenho que dizer que no cenário de casts nacionais são escassos os que tratam desse tema com periodicidade. Então imaginem como estou satisfeito de ter conhecido o Mundo Freak de vocês. Ganharam mais um ouvinte, prova de que o network entre integrantes de podcasts diferentes é uma das melhores ferramentas de divulgação. Tenho apenas uma crítica. Ele fala que acha o tempo de duração dos casts, excluindo a leitura de e-mails e comentários que são curtas por temas tão legais, e ele sabe que o quanto é complicado editar, mas que ele é o tipo de ouvinte que gosta de escutar casts enormes. E fica aí a opinião dele. Fora isso, só tenho que parabenizar pelo trabalho e sei como às vezes pode ser complicado organizar, pesquisar a pauta, reunir gente para gravar, editar e etc, etc. JP, muito obrigado e gostaria de deixar claro que isso também sirva de resposta para todos esses que talvez tenham a dúvida, né? A nossa leitura de e-mails ela é bastante complicada exatamente por trazer muita informação de muitos ouvintes. Eu quero realmente trazer um pouco mais de vocês, né? Então ela acaba ficando até longa demais. A gente já recebeu algumas críticas relacionadas a isso, né? Mas eu, pessoalmente, a considero como um bônus, né? Eu acho essencial vocês lerem apenas os recados e encarar a leitura de comentários como um bônus. Se você não quiser escutar, não tem importância. Lê até os recados que eu dou no começo da leitura, né? É que eu vou participar, né? Junto ali. Exatamente. Mas é aquilo, né? É tipo assim, se você considerar que o cast ele é curto, ele tem aquele episódio, você não pode criticar por ele ser longo, porque tem uma leitura de e-mails e comentários que é um pouco mais longa, que se você não tem realmente uma obrigação essencial em escutar, até porque você pode escutar em outras vezes, cortar o episódio, etc. Mas querendo ou não, a leitura dos e-mails e dos comentários é praticamente um bônus do episódio anterior, né? Sempre incremento com mais informações. Toda essa questão também, né? Sim, até porque também é por isso que a gente também deixa no final, né? Porque é exatamente dessa forma. A gente não obriga ninguém a escutar. Você escuta os recados, se quiser escuta os e-mails e tá tudo certo. Não tem importância com relação a isso. Uma coisa importante que eu queria só destacar ali, que ele comentou, ele sempre parece esses ouvintes novos ali, procurando pelo tema. É legal a gente poder adicionar mais pessoas ali para o nosso grupo, só pessoas procurando por esse assunto mesmo ali, né? E acabar achando a gente. Com toda certeza, é isso aí, exatamente. E sobre a duração em si do cast inteiro, né? Galera, assim, a gente tá vivendo num mundo em que cada vez mais o tempo ele tá sendo cada vez mais precioso. E eu não acredito que exista algo como o podcast que... uma concorrência realmente dentro de podosfera, né? Concorrência existe para podcast com a mesma temática, por exemplo. Às vezes você não gosta da opinião de um, mas gosta da opinião do outro, até lá tudo bem. Mas, por exemplo, você que escuta o Mundo Freak, você pode escutar o nosso cast, você pode escutar o Descontrole, você pode escutar o Nerdcast, você pode escutar o MRG, você pode escutar o Pauta Livre, e não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Isso não vai afetar. Mas é claro que cada vez mais a gente tem menos tempo nas nossas vidas, e isso é importante, galera. Eu não posso fazer um podcast aqui de 5 horas, não é nem por causa da edição. Eu posso simplesmente limitar a edição, falar pro Guilherme, não precisa cortar nada, só trilha, joga a trilha aí. Vai ficar um pouquinho prejudicada? Vai. Mas por que a gente não faz isso? É essencialmente porque a gente sabe como o tempo de todo mundo é precioso. E o programa, ele serve pra deixar um gostinho de quero mais. Não é pra você se cansar, não é pra você dividir ele necessariamente, né? Pô, vou parar de escutar aqui, vou escutar depois. É pra você escutar naquela talagada só, pra você não sair daquele clima e tal. É pra ser aquele episódio enxuto que você consiga escutar e fica com aquele gostinho de, pô, queria escutar muito mais disso e saber que semana que vem a gente tá aí com mais. E por que não? O semanal, ele trabalha um pouco nisso, né? Desse formato. A gente não pode fazer igual, por exemplo, o Grande Coisa, que faz podcasts facilmente aí de 2 horas, 2 horas e meia, falando sobre um tema um pouco mais geral, de variedade, porque não dá pra muitas pessoas escutarem. Isso é só realmente pra pessoas mais freaks conseguirem, né? Tudo bem, é parte da nossa proposta, mas vocês entenderam um pouco o recado. O próprio programa continua depois ali no grupo, com as discussões e tudo mais, né? Então, um programa é de 1 hora, mas na verdade ele tem mais de 3, 5 horas de duração no fim das contas, né? Exatamente, você falou tudo. O nosso programa, ele acaba no áudio, mas ele continua na leitura de comentários, ele continua com vocês, mandando e-mails, caso vocês queiram falar essencialmente com a gente sobre algum assunto, no nosso grupo do Facebook. E nas camisetas. Olha eu, Alexandre já pedindo pra participar de novo. Olha aí. E as camisetas também, né, galera? Que, porra, é muito foda, né? Você
aí, né? Em breve, galera. Muito em breve. Relaxem, eu tô correndo atrás e vocês vão ter surpresas muito em breve. Então acho que é isso. Alexandre, o que a gente aprendeu nesse episódio? Eu acho que eu vou aprender, né? Não sei o que falar. Ai, meu Deus, não consegue, não consegue. Então, galera, é isso aí. Um grande abraço pra todos e não olhem para trás.